Olá, seja muito bem-vindo ao Hashtag Observatório, o podcast do Observatório da Qualidade no Audiovisual. Eu sou Matheus Tavares e vou conduzir esse papo. O assunto de hoje é nostalgia e games. Quem aí não conhece ou passou a infância jogando Super Mario, se aventurou na selva do Donkey Kong e no futurístico Mega Man e até aprendeu RPG com Zelda? Mesmo depois de anos, os jogos clássicos da Nintendo ainda mexem com o imaginário e com o bolso dos jogadores. Para falar de nostalgia e games, a gente recebe a professora do Instituto de Artes e Design que pesquisa games, Letícia Perani. O estudante Gilmar, integrante do grupo de pesquisa da professora Letícia e expert em games antigos. E o youtuber e design de games que já trabalhou na representante da Nintendo no Brasil, Pedro Henrique Espíndola. E eu quero começar a conversa com uma pergunta. Vocês já adquiriram as Classic Editions do NES e do Super NES? Olha, faltou oportunidade ainda, estou esperando aquela promoçãozinha, né, mas a vontade é muita. Já vi para vender aqui em Juiz de Fora e eu quero comprar, com certeza. Eu também fico de olho, né, esperando alguma promoção, né. A gente pesquisa, estuda, eu tenho os consoles antigos, né, então, de certa forma, eu estudo pelos consoles antigos. Mas é interessante você adquirir uma nova versão, ver como é que eles fizeram, o que eles mudaram. Eu tenho vontade de ter também tenho os consoles antigos, os jogos antigos, mas ele tá tão bonitinho, tão portátil, pequenininho, que dá realmente vontade de ter na coleção. As informações que a gente tem aqui do site TechTudo é de que foram vendidas 2.300.000 consoles do NES ao redor do mundo. Para quem não sabe, no final de 2016, a Nintendo resolveu lançar uma versão miniatura do seu console clássico, o Nintendo Entertainment System. Na memória do videogame, os clássicos Mario Bros, Pac-Man, Donkey Kong, entre outros. Em 2017, foi a vez do Super Nintendo ganhar sua versão Classic com a saída HDMI e 21 jogos na memória. Segundo o site IGN, foram mais de 4 milhões de consoles vendidos nessa versão. Isso é surpreendente e confirma, nostalgia vende. A minha pergunta agora é para Letícia, mas se os outros quiserem responder, tá liberado. Letícia, a gente sabe que todo o segmento da indústria cultural em algum momento vai passar por um período de revisitação. Cinema, música, literatura e moda estão sempre se reciclando. A que você atribui esse hype de nostalgia quanto aos consoles e games dos anos 80 e 90? Matheus, a gente realmente tem na cultura pop esse movimento retro, né? A gente sempre vê agora remakes de filmes, a gente vê na literatura também pegando clássicos e readaptando, né, de repente com uma nova linguagem, com novos formatos, né? Então, a nossa cultura pop, em geral, ela hoje é baseada nesse retro, né? Nessa tentativa de buscar a origem da cultura pop, de buscar uma coisa quase que mais pura, né? Alguns pesquisadores que trabalham com o tema dos retro games, né? Dos jogos antigos, eles falam até que é como se a gente quisesse buscar uma pureza originária do jogo, né? Isso serve também para os outros elementos de cultura pop. Mas a gente também precisa pensar que agora muitos dos adultos, né, que hoje têm o poder aquisitivo, né, para comprar essas reedições foram as crianças dos anos 70, 80, 90. Então, eles querem reviver também a infância a partir desses consoles, da edição desses consoles, ou de buscar o console antigo mesmo, né? Então, são dois movimentos que eu vejo aí. Esse primeiro que seria essa busca dessa pureza, né? Até mesmo tentando mostrar como esses jogos eram bons, né? Para uma nova geração que não jogou esses jogos na época, mas também esses adultos que querem reviver a sua infância, reviver a sua adolescência, reviver os bons momentos que eles tiveram ali nesses consoles. Eu queria saber do Gil. A gente leu no site do seu grupo de pesquisa que você é fã de RPG e tem até pesquisas pedagógicas relacionadas a isso. Fala aí pra gente, você jogava Zelda no Nintendo? Eu conheci Zelda no Super Nintendo, né? A Link to the Past. Foi uma experiência interessante, né? Eu não cheguei a jogar
ele no Nintendinho, porque na época era muito difícil você ter acesso aos cartuchos. Porém, né, agora, mais recente, eu consegui alguns cartuchos, né, e cheguei a jogar e experimentar no Nintendinho. A sensação é nostálgica, né, porque você tem certos elementos que você vê, esse elemento até hoje continua, né, e você vê aonde ele teve início, foi justamente no Nintendinho. Eu confesso para você que eu gostei mais de jogar no Super Nintendo, mas os labirintos, especificamente do cartucho do Nintendinho, eles parecem que são mais difíceis. Então isso me motivou a continuar no jogo. Eu gostei muito. E o que você acha dessa indústria da nostalgia? Eu acho, por um ponto, é interessante porque ajuda quem coleciona a conseguir as peças, né? Reviver momentos do passado. Quando você lança um produto que já existia, por exemplo, você ajuda a pessoa a reviver a sua nostalgia sem ter que pagar muito caro por peças de colecionadores. Então, nesse ponto, eu acho que ajuda. Porém, pode acontecer o inverso. Em vez de ajudar com itens mais baratos, pode elevar o preço de artigos antigos, porque a procura aumenta. A gente vê, além da Nintendo, outras empresas, como a Tectoy, relançando no Brasil o Mega Drive e uma versão do Atari. Parece uma tentativa exagerada de recriar a experiência que se havia em anos passados. E o que vocês acham? Até que ponto isso é benéfico na questão afetiva para os fãs? Eu acho que isso é interessante porque, justamente pelo fato de buscar uma experiência que a pessoa já teve no passado, acaba que é uma forma dela se ligar mais facilmente a essa experiência. Então, tanto com o consumismo quanto para, de repente, produzir coisas novas. Eles sempre vão buscar referências do passado, que eles já conhecem mais, para tentar trazer para a atualidade. E aí eu acho que muitos jogos que a gente está vendo, novas franquias que têm surgido, a gente pega muita referência de coisa do passado, que é o que os produtores da atualidade têm como referência, né? Até Sim. mesmo porque antes, né, na época original desses jogos, anos 70, anos 80, você não tinha outras referências para os criadores, né? Eles tinham que criar as coisas quase que do zero. Às vezes pegavam uma referência da cultura pop, uma referência de filme, uma referência de literatura, mas a maioria dos jogos eram criados a partir das próprias experiências dos programadores. Então, hoje, você tem quase que esse acervo mesmo de cultura gamer que pode ser acessado para as novas criações e acaba sendo acessado, como a gente faz também quando nós criamos filmes, quando nós criamos outros livros, né? A gente não consegue escapar das nossas referências culturais, elas sempre vão estar presentes na nossa criação. Então, eu acho que o Pedro, quando ele fala, né, dessa questão de você acessar essas referências do passado, é justamente por isso, porque hoje nós temos um passado dos games, nós temos essa história, e a gente pode buscar nessa história os nossos exemplos, as nossas inspirações próprias. Além das reedições dos consoles clássicos que já falamos aqui, o console de nona geração da Nintendo, o Switch, vai receber jogos igualmente nostálgicos do NES, como Balloon Fight, Mario Bros. E Super Mario Bros. Tudo isso com porém, apenas para assinantes da sua plataforma online, que será lançada em setembro. Acho que quem pode falar melhor sobre isso é o Pedro, que além de já ter trabalhado na Nintendo aqui no Brasil, conheceu até o dublador do Mario. Pedro, o que você acha dessa plataforma que vai ser lançada e dessas novas formas de se jogar jogos antigos? Então, eu acho que essa plataforma ela vai ser muito interessante. Inclusive, a Nintendo já fez alguns testes até no jogo Super Smash Bros. Dela, ela já colocava para você poder experimentar os jogos clássicos dos personagens, porque o que a Nintendo tem de mais forte na franquia, na empresa dela, né, são justamente os personagens, que às vezes até o pessoal reclama que ela faz sempre os mesmos jogos, mas é porque justamente ela preza muito por essa nostalgia. Ela valoriza muito os fãs, os universos que ela cria e quer sempre presentear, expandindo esses universos, mesmo que sejam os mesmos personagens, mas assim, adicionando novos elementos e mostrando que aquele personagem não é só aquilo, tem muito mais a ser explorado. Então, acho que vai ser uma plataforma muito interessante essa questão da assinatura, né? Fazer tipo um Netflix da Nintendo, que outras empresas já vêm fazendo, a Microsoft já está fazendo, a Sony já está fazendo com o PlayStation Plus lá. E então, acho que vai ser bom, tanto para apresentar para as crianças, quanto para os pais também relembrarem de quando jogavam.
naquela época, e os jovens também. Eu acho interessante. Toda forma de reviver um clássico e adicionar uma experiência nova no clássico é um ponto positivo. Eu sou muito purista em relação aos jogos antigos, mas quando você adiciona coisas novas em jogos antigos e você traz para um mercado maior, eu vejo isso como positivo, porque você está dando às pessoas algo que elas não conheceram, e as pessoas que conheceram, você está dando uma coisa nova, uma chance de reviver uma nostalgia de uma forma diferente. Eu tenho um Switch em casa, então naturalmente eu estou muito curiosa para ver o lançamento da plataforma, né? Talvez assinar, até mesmo para a gente poder ter esses jogos antigos, né, no nosso console, para a gente poder acessar, porque são jogos da minha infância, né? Muitos jogos que eu joguei, que eu gosto de jogar até hoje, mas eu jogo hoje em emuladores que estão no limite da legalidade, né? Então, você ter o acesso a esses jogos de uma forma legal sempre é muito interessante, né? E ainda jogando em um console poderoso como é o Switch. O Switch é muito gostoso de jogar, especialmente eu sou menor, né? Eu tenho as mãos pequenas, o controle do Switch para mim é perfeito para jogar. Então, eu estou muito curiosa para ver como que esses jogos vão ser transportados para esse universo do Switch, né? Para aquele tipo de tela mais widescreen, né? Para aqueles controles mais para aqueles controles mais sensíveis que o Switch tem, né? Mas pode correr o risco desses jogos não serem bem adaptados, né? E não terem uma boa resposta do público, como a biblioteca de jogos antigos do Wii, né? Que foi um console anterior da Nintendo. Né? Fez sucesso? Fez, mas os mais puristas, né, como o Gil, não gostaram tanto da experiência de jogar, e eu posso confessar que eu não gostei tanto da experiência de jogar esses jogos adaptados para o Wii. Então, eu estou muito curiosa para ver como que isso vai ser feito no Switch, já a partir dessa experiência anterior da Nintendo. E conta pra gente, quanto tempo você trabalhou na Nintendo e como era o seu trabalho lá? Trabalhei quase 3 anos lá e foi maravilhoso, né? Era uma realização de um sonho mesmo, de infância e tal. Eu fui coordenador de vendas, então eu cuidava da parte de treinamento para lojista, cheguei a fazer alguns eventos de lançamento, fiz lançamento de Pokémon X e Y no Rio de Janeiro e tal, e era bem legal, porque, enfim, você trabalhar e poder falar que o seu chefe é o Super Mario é uma sensação incrível, assim. E tiveram vários momentos que realmente vão ficar para sempre, assim, comigo, porque eu tive a oportunidade de conhecer o dublador do Mario. Isso foi sensacional, assim. Então, realmente, não tenho nem palavras para descrever o quanto foi incrível. Muito legal. E você, Letícia e Gil, há quanto tempo pesquisam essa questão de jogos? Eu pesquiso jogos desde a graduação, da minha graduação aqui na Faculdade de Comunicação da UFJF, né, mais ou menos 2014. Né? Então, lá vão quase 15 anos, né, mais ou menos, de pesquisa de games, que eu continuei depois no mestrado, no doutorado, e agora trabalhando com os nossos alunos de graduação. Bom, eu sempre tento alinhar jogos e educação, né? Eu fiz faculdade de filosofia, agora faço faculdade de artes. Foi em 2012, eu encontrei uma das professoras do instituto, eu comecei a trabalhar com ela com card game e RPG de mesa, porém só comecei a trabalhar com jogos eletrônicos mesmo quando conheci a Letícia, lá no IAD. Foi em 2014? 2015. Aí eu basicamente levei mesmo as minhas ideias, né, o que eu já sentia, gostaria de trabalhar, pro digital. A pergunta agora é para os três. O que despertou vocês para esse universo? Teve algum jogo ou videogame específico? Eu comecei jogando no Super Nintendo, mas eu acho que o que me despertou mesmo para esse mundo dos games, principalmente Nintendo, assim, foi um jogo no Nintendo 64 já, que era o Paper Mario, que ele é um Mario RPG, e assim, uma coisa que eu sempre gostei muito nos jogos foi a parte da narrativa. Então, o que eu acho interessante nesse jogo é que ele quebra aquela coisa de o Mario que vai salvar a princesa apenas. Então, tem muito mais
coisas acontecendo ali no mundo. E aí foi o que me abriu a cabeça, assim, pra nossa, tem um universo muito grande dentro de cada jogo. Então, esse jogo. Bom, comigo foi basicamente o Atari. Eu lembro de estar na casa dos meus primos, né? E o meu tio demonstrando pra gente o console, né? Era um Atari, só que eu acho que era um Atari da Polivox, se eu não me engano. E eu tava vendo um River Raid. Então, aquele aviãozinho todo colorido, atirando aqueles cenários, destruindo aquelas pontes, tudo muito colorido, né? Aquela cor dos anos 70, né? Então, aquilo mexeu muito comigo. E, para infelicidade do meu pai, mexeu muito também com o bolso dele, né? Porque a partir desse dia em diante, eu comecei minha coleção de videogames, né? Com a ajuda da minha família naquela época, né? E foi. Tá aí até hoje. Até hoje. A minha época foi também mais ou menos a do Gil, né? Anos 80. Infelizmente, ter videogame em casa nos anos 80 era um privilégio para poucos, né? Então, infelizmente, a minha família podia ter. Então, o meu primeiro videogame foi um que, na verdade, eu dividia com meu irmão. Era um Intellivision, né? Um console que hoje quase ninguém conhece, né? Da Mattel. E meu pai trouxe do Paraguai, ops. Mas o console que realmente me despertou para os jogos foi o Master System, que eu ganhei de presente no meu aniversário de 7 anos. Meu pai teve que ir em outra cidade, porque na minha cidade ainda não tinha, porque eu fiquei assim perturbando a cabeça dele até ele comprar para o meu aniversário, e quando eu comecei a jogar eu não parei mais. Ali eu percebi que eu realmente gostava de videogame. E eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente se interesse pela pesquisa em jogos. Letícia, Gil, como funciona o grupo de pesquisa sobre games aqui da UF? O nosso grupo, na verdade, ele é a união de alguns grupos de pesquisa que já trabalhavam lá no IAD, né, separadamente, que agora se juntaram, né, e a gente consegue fazer propostas muito maiores, né. O meu grupo, Cyberludens, né, que é o grupo de estudos do lúdico digital, ele trabalha desde 2015 com 2 vertentes, né? A parte de concept art, que é o estudo artístico, né, de como fazer personagens, cenários, objetos, né, para dentro do mundo do jogo, e também a parte de gameplay que a gente pode traduzir dentro do design de jogos para mecânica de jogo, ou seja, entender como que são as interações que a gente pode fazer dentro do jogo. Ou seja, estamos lá com um personagem, o que esse personagem pode fazer? Ele pode pular, ele pode pegar uma arma, ele pode abrir uma porta, ele pode interagir com o cenário, com inimigos, né? Então, nós tínhamos essas 2 vertentes e a partir de 2017, nós começamos a trabalhar em conjunto com a professora Eliane Betoc, que é especialista em RPG de mesa. Ela é uma designer já bem conhecida no universo dos RPGs de mesa no Brasil, né? Tem publicações no Brasil e no exterior. E nós unimos os nossos grupos para começar a trabalhar. Então, nós ampliamos as nossas atividades, porque eu também comecei a orientar projetos na área de board games, card games, e a Eliane também começou a trabalhar com games, né, os digitais. Então, nós trabalhamos em conjunto. No momento, eu fico com a parte de gameplay e a Eliane fica com a parte de concept art, né? Então, são 2 reuniões que nós temos semanais, uma para quem quer estudar concepção artística, né, desenho mesmo, ilustração, e outra para quem quer estudar mecânicas de jogo. Eu fico deslizando entre esses 2 mundos, né? Hora digital, hora analógico, né? Se eu tivesse que escolher eu ficaria muito dividido, não iria conseguir escolher. Mas eu gosto muito de estudar mecânicas, seja a mecânica para jogos digitais ou analógicos, tipo board game e derivados. Eu creio que a parte da mecânica digital é bem interessante e mais fácil de estudar, até pelo acesso de material que você tem para poder fazer as pesquisas, né? E é mais barato também. Então, acho que um diferencial e que eu acho muito interessante no grupo digital é isso. Você tem um acesso maior a materiais. Pedro já partiu para uma parte mais prática. Eu assisti os vídeos lá do seu canal, Coisa de PIC, e percebi que além dele ser todo inspirado na Nintendo, você faz tutoriais de jogos, além de ensinar a montar miniaturas e fazer cosplay. Como funciona o seu canal e como hoje você tem se conectado com este mundo dos games?
Bom, no meu canal, eu tenho costume muito de fazer gameplays e tento, às vezes, encaixar um pouco de cosplay e interpretação para deixar os gameplays mais divertidos. Mas o meu objetivo, que eu tento trazer de diferente para o meu canal, é justamente esse foco nos segredos pequenos dos jogos, assim. Eu não gosto de simplesmente te mostrar como zerar. Eu até nem faço isso. Eu gosto de mostrar detalhes, polemizar coisas dentro do jogo, criar teorias e tal. Por que isso tá aqui? O que significa essa coisa nesse cenário? Nossa, olha isso daqui. Isso é o que eu trago geralmente para os meus gameplays. E a minha relação com os jogos hoje em dia é que eu sou formado em game design, então eu trabalho como game designer solo, né, eu mesmo, e eu inclusive já produzi um jogo de Mario Kart para tabuleiro, que o pessoal chegou a gostar bastante, e eventualmente ele vai ser lançado não com a temática de Mario Kart, porque, né, Nintendo é um pouquinho difícil para licenciamento, mas então eu tenho criado também esses jogos analógicos e eu gosto de trazer nos meus jogos essas experiências de jogos digitais que são as minhas inspirações, né? A gente vê que tanto o Pedro quanto a Letícia e o Gil têm uma conexão muito forte com esse mundo dos games. Seja pela pesquisa ou pela prática, vocês não deixam o Mario morrer no coração das pessoas. Para finalizar, eu gostaria de ouvir de vocês o que move essa nostalgia, principalmente no caso da Nintendo. Olha, a Nintendo, ela é uma empresa que ela conseguiu deixar sua marca no universo dos games. Eu acho que se alguma coisa acontece, né, com a Nintendo e de repente a Nintendo acaba amanhã, nós vamos bater na madeira, porque eu sou muito fã da Nintendo, não gostaria que isso acontecesse. A Nintendo vai deixar uma biblioteca de jogos, vai deixar personagens muito marcantes, né? O Mario, que pesquisas apontam que nos Estados Unidos nos anos 90, Mario era mais conhecido do que o Mickey Mouse. Então, o Mario já se tornou uma referência de cultura pop muito grande, né? Nós vimos aqui no Brasil o cantor Péricles fez o seu aniversário todo com tema de Super Mario, né? Um cantor do samba. Então, que você não imaginaria essa conexão entre esses universos, né, de cultura pop. Mas existe, porque o Mario é um personagem que hoje é transcendente. E não só o Mario, né? O universo de Zelda e vários outros universos ali que a Nintendo consegue construir com maestria. Então essa nostalgia vem muito dos bons jogos que a Nintendo produz e distribui, né? A qualidade da Nintendo, o selo de qualidade da Nintendo é um selo que faz o gamer acreditar que vai ter uma boa experiência ao acessar aquele jogo. Então, para mim, a nostalgia vem muito disso, dessas experiências boas que você tem quando você joga jogos da Nintendo. É quase uma própria linguagem que o jogo tem. Não importa a época que você pega um jogo da Nintendo, você vai sentir o que você sentiu pela primeira vez quando você jogou um jogo, por exemplo, Super Mario 1. Super Mario Bros. 1. Quando você joga o Mario 64 ou Mario Sunshine, por exemplo, você chega a sentir a mesma coisa que você sentiu quando jogou Super Mario Bros. 1. E a linha Zelda também. Então a Nintendo ela consegue fazer isso muito bem. Ela consegue colocar essências que os jogos dela possuíam no passado e consegue fazer a pessoa sentir essas essências hoje em dia de uma maneira muito fácil. Você não precisa extrapolar com controle com 300 botões, por exemplo. Um controle, às vezes, com 2 botões, resolve todo o problema. E a Nintendo ela consegue unir também outro ponto, é o avanço da tecnologia com mecânicas antigas. Então, ela consegue adaptar essas duas coisas. Então, os jogos da Nintendo parece que nunca saem de moda, nunca perdem a nostalgia, mas estão sempre se modificando. Isso ela consegue fazer muito bem. Uhum. Eu acho que os personagens dela, além de serem muito icônicos e, enfim, terem as franquias muito fortes, todos os jogos dela têm um acabamento muito minucioso, assim. Então, sempre que você experimenta algum jogo, é difícil você achar algum defeito, algum problema, assim. E é aquilo que o Gil falou, eles também buscam sempre se adaptar às novas tecnologias, então eles sempre vão trazer uma experiência nostálgica do passado,
mas vão adicionar também novos elementos que lá no futuro esses novos elementos vão servir como coisas de nostalgia para gerações futuras. Então, você nunca perde, você nunca deixa de se lembrar de uma experiência que você teve. É sensacional o que eles conseguem fazer. Realmente, concordo com vocês. E essa edição do nosso podcast vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a disponibilidade da Letícia, do Gil e do Pedro para essa conversa. E quem quiser procurar vocês, como faz? Bom, vocês podem encontrar tanto no Facebook, YouTube e no Instagram. É só pesquisar Coisa de PIC, que aí vocês me acham lá. Nós temos, tanto no Instagram quanto no Facebook, a página do Design e Cultura dos Jogos Online, que é o nosso projeto de extensão que mostra as ilustrações, o material que o pessoal produz lá no IAD. Então, é só acessar Design e Cultura dos Jogos Online. Também gostaria de agradecer o apoio de Daiana Sigiliano, Léo Lima e a nossa orientadora Gabriela Borges. E se você quer conhecer mais sobre o Observatório da Qualidade no Audiovisual, é só acessar o site observatoriodoaudiovisual.com.br ou seguir nas redes sociais facebook.com/Observatório da Qualidade UFJF e no Twitter e no Instagram @OQAudiovisual. Outras edições do podcast #Observatório estão disponíveis no SoundCloud e YouTube. Não deixe de seguir para receber todas as nossas atualizações.